programa Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia quem está acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual. A nova coleção da iniciativa MAP Biomas, que cobre o período de 1985 a 2020, traz hoje dados sobre o Cerrado. Esse bioma perdeu vegetação nativa entre 2010 e 2020 em 11 de 13 estados. A gente vai falar sobre esse novo estudo com Demerson Conciani, ecólogo, pesquisador do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. Oi, Demerson, bom dia, seja bem-vindo. Oi, Marilu, bom dia. Agradeço o convite. É um enorme prazer estar aqui com vocês, podendo conversar um pouco sobre esses dados, né, que são tão importantes para a gente entender, né, o que é que está acontecendo com os nossos biomas. Sem dúvida, o prazer é o nosso, Demerson. Bom, mas vamos lá. O Cerrado perdeu quase 6 milhões de hectares de vegetação de 2010 a 2020 e 98,8% da área suprimida foi destinada à agropecuária. Quais os estados, as áreas mais desmatadas nessa última década, Demerson? Isso comprova que o agronegócio no Brasil tem sido nocivo ao meio ambiente? Então, Marilu, quando a gente olha para essa última década, né, de 2010 a 2020, a gente percebe que essa expansão, né, da supressão de vegetação nativa, ela está se concentrando especialmente ali na fronteira agrícola, né, que a gente chama, que é o Mato Piba. O Mato Piba hoje ele concentra, ele responde por 30% da área do Cerrado brasileiro, e só que ele concentra quase 50% de toda a vegetação nativa. E quando a gente olha para o desmatamento, né, na última década, metade do desmatamento foi lá também, né, no estado do Tocantins, no estado do Maranhão, do Goiás e da Bahia. E especialmente sobre tipos de vegetação que são os mais ameaçados por serem os mais raros, né, que são as áreas de campo, que são as áreas com cerrado típico, né, que é aquela vegetação um pouco mais rala e contorcida. E quando a gente olha para que está sendo suprimida essa vegetação, é basicamente, né, para abertura de pastagem e depois para o plantio de soja. Então suprime, entra a pastagem, logo depois entra com a soja. Exato. Agora, de acordo aí com o MAP Biomas, se a gente toma por base aí o período do início da pesquisa, a partir de 1985, o Mato Grosso é o estado que mais perdeu vegetação nativa, é o campeão, né, Demerson, com 6,8 milhões de hectares, depois vem Goiás com 4 milhões e Mato Grosso do Sul também com 3,4 milhões de hectares. Aí eu volto àquela questão da agropecuária, também é esse o motivo, né? Sim, com certeza. Quase 99%, né, vamos assim dizer, do que é suprimido de vegetação, ela vai para uso agropecuário, né, que são os únicos usos possíveis assim que a gente tem quando a gente tira a vegetação, ou é para agricultura, ou é para pastagem, ou é para expansão urbana, né? Então 99% é para agropecuária e 1% apenas responde pela expansão urbana, né, pelo crescimento das cidades. É interessante, Marilu, esse dado quando a gente olha, né, as últimas 3 décadas, porque o Cerrado ele perdeu 26,5 milhões de hectares. Para a gente ter uma noção do quanto é isso, o estado de São Paulo tem mais ou menos 25 milhões de hectares. É como se uma área equivalente ao estado de São Paulo inteiro tivesse desaparecido, né, de vegetação nativa. Nossa, é impressionante essa tua comparação, inclusive. Agora, no período, nesse mesmo período, né, de 85 a 2020, né, a Bahia quintuplicou a área de agricultura. E a gente não está falando aqui dessa agricultura bacana, orgânica, a gente está falando aí de uma agricultura que é perversa, né? Isso, a gente está falando de um crescimento que ele é exponencial ao longo do tempo, né? Então, é um crescimento muito rápido, né? E com uma transição direta, né? Você arranca uma formação campestre, que é, assim, você tem toda uma fauna, você tem uma série de animais, as formações campestres, elas atuam como esponjas na absorção de água, né? E aí, se você tira essa formação e você converte isso direto para soja, né, numa taxa exponencial, você está tirando uma esponja que absorve água, né, e reabastece os aquíferos e tudo mais. Você está colocando um tipo de vegetação que a soja é um tipo de vegetação também, é uma monocultura, né, que consome água, né, e essa água ela sai daquele sistema, ela é exportada depois em forma de commodity.
Exato. E o Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, né? Com 198 milhões de hectares e apresenta, como você falou, diferentes tipos de vegetação nativa. É uma riqueza incrível o Cerrado. Eu queria que você falasse da importância do Cerrado. Como você disse, ele é o segundo maior bioma, né? Ele só fica assim, geralmente quando a gente fala de vamos conservar, assim, vamos conservar a natureza, né? A gente pensa em floresta, a gente pensa em Amazônia. E o Cerrado, ele não é floresta, né? O Cerrado, ele é campo, ele é savana, ele tem floresta também, né? Que é o Cerradão. Então, e ele está situado de maneira central no Brasil, né? Quando a gente olha para as 13 bacias hidrográficas do Brasil, 8 delas têm as suas principais nascentes no Cerrado. E o Cerrado ele é extremamente importante, né? Porque além de ser território de moradia de muitas populações tradicionais, de muitos povos indígenas, ele concentra a produção agrícola do país e, ao mesmo tempo, ele é o maior produtor de água. Então, se a gente não concilia, né, de uma maneira sustentável o desenvolvimento com a conservação da natureza, não é só o Cerrado que perde, são todos os biomas e são todos os estados. Exato. E com essa crise hídrica que a gente está enfrentando, quer dizer, seria fundamental a preservação do cerrado, né? Quer dizer, a gente está perdendo água a partir dessa devastação, desse agronegócio, né? Sim, né, isso sem dúvidas, né, tanto pela supressão da vegetação nativa, quanto pelo estabelecimento de agricultura que consome e exporta água, né, e não só os grandes produtores têm uma parte de responsabilidade, mas os pequenos produtores também têm uma parcela de responsabilidade no sentido de que só falta água nos grandes rios, né, quando as milhares nascentes que alimentam esses grandes rios também sofrem algum tipo de impacto, né? Então, isso pode ser desde um pisoteio de gado, né? Um pequeno pecuarista não cerca uma área de nascente, esse gado pisoteia essa área e vai degradando, né? Então, é uma somatória de fatores, mas sem dúvidas os grandes produtores têm a maior parcela de responsabilidade. Exato. É interessante que a gente vai ter que mudar o modelo de desenvolvimento do Brasil, né? A partir daí, né? Sim, com certeza, porque esse modelo expansionista que ele não pensa no médio e no longo prazo, ele é insustentável, ele serve para o enriquecimento de poucos e o dano ambiental ele fica para muitos que precisam viver nessas áreas que se tornam degradadas, o solo se torna pobre, a produção de água ela se torna escassa, e depois, quem enriqueceu com esse processo não está mais ali, né? Essa pessoa está em Miami, essa pessoa está na Europa. Então, se a gente quer se preocupar, né, com o povo brasileiro e com as pessoas que moram nesses lugares, a gente precisa repensar o nosso modelo de desenvolvimento. Tá aí uma pauta importante para os próximos candidatos à presidência da República, né? Porque sempre se fala do agronegócio, é importante e tal, mas realmente é preciso mexer nessa ferida, né, Demerson? Com certeza, né? A gente tem que mexer nessa ferida e essa pauta ela tem que ser discutida abertamente, né? E sem muito tabu, né? Ninguém nega que o agronegócio é importante, né? Quando você tem uma atividade que responde por uma grande parcela do PIB, por uma grande parcela da geração de empregos na área rural, isso tem que ser levado em consideração, né? E a gente tem que discutir isso de uma maneira franca e aberta. Exato. Agora, o que sobrou do Cerrado a partir de todos esses dados, né, que vocês estão apresentando aqui? Como é que ficam aí savanas, florestas, essa formação campestre que você falou, enfim. Certo. Hoje, né, do que a gente tinha de cobertura nativa do Cerrado, sim, vamos considerar que antes de existir o processo de colonização, o Cerrado era basicamente vegetação nativa, né? Hoje, sobraram, né, 54,4% dessa vegetação. Ou seja, é um pouquinho mais da metade. Quantos anos, né? 2, 3, 4, 10, 20? Quanto a gente vai demorar para ter menos da metade? Isso vai depender das escolhas que a gente fizer hoje, né? E
quando a gente olha a distribuição de tipos, né, de vegetação, a gente tem 30% de formações savânicas, né, que é o cerrado típico. A gente tem 7% de áreas campestres, né, que são as áreas mais lindas, né, as áreas mais bonitas, as grandes referências que a gente tem de beleza cênica são as áreas campestres, né, e 14% das áreas de floresta. Exato. Agora, Demerson, a partir de agora, com esses dados, enfim, políticas públicas podem se debruçar nesses dados que vocês estão produzindo, né, enfim, de todos os biomas, né, que nas últimas semanas, e é importante para a formação aí de políticas públicas, né? Então, quem lida com essa, enfim, com a política, com a administração pública, precisa ter esse conhecimento, né? Com certeza, né? Eu acho que esse é o nosso papel. A gente assume a parte complicada da coisa, né? Que é a parte técnica, que é a parte científica, como produzir esses dados com qualidade, como divulgar esses dados de maneira aberta e acessível, como garantir a continuidade desse trabalho. E os formuladores de políticas públicas agora eles têm uma importante ferramenta, né? No sentido de que conhecendo a história do seu território você só não formula políticas públicas adequadas se você não quiser ou se você tiver má fé, né? Exato. Agora, por isso a importância também do julgamento no STF em relação ao marco temporal, né? A gente precisa preservar aí as terras indígenas aos indígenas, né? Com certeza, né? E isso é muito importante quando a gente olha para o Cerrado, né, na perda de vegetação nativa que teve nos últimos 36 anos, só 1,8% dessa perda ela aconteceu em terras indígenas, né? Acho que só demonstra a importância que esses territórios têm no sentido de funcionarem como escudos mesmo, né? Escudos para a expansão dessas atividades. Exato. E você sente essa aceleração da destruição nos últimos anos, nos anos mais recentes? O que a gente observa nos anos mais recentes é que houve um incentivo, né, no discurso, houve um incentivo na retórica, e isso encorajou os grandes produtores, né, a acelerarem um pouco o processo de expansão, e encorajou, ao mesmo tempo que você tem o sucateamento dos órgãos de fiscalização, isso encoraja o grande, mas encoraja o pequeno também, né, que muitas vezes ele o, o pequeno ele tem esse medo da fiscalização, né? Porque geralmente é na porta do pequeno que o fiscal bate, né? Não é na porta do grande. E aí quando você tem o sucateamento da fiscalização, os dois lados se sentem à vontade, né? Para deixarem de se preocupar um pouco com isso. Exato. E o dado também aqui que vocês trazem é que a agropecuária cresceu 258% no Matopiba. Quer dizer, esse índice, Matopiba, para quem não sabe, é a região do Cerrado, que abrange aí os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né? Então, por isso, Maranhão, das primeiras sílabas, né? Matopiba. E aí, esse crescimento de 258%, né, desde 1985, é realmente alarmante, né? Isso, ele é muito alarmante, e aí eu aproveito para fazer um adendo. Né? Esses 258% é quando a gente considera o crescimento da agropecuária, né? Ou seja, abertura de pastagem e abertura de áreas agrícolas juntas, né? Somadas. Quando a gente olha só para a abertura de áreas agrícolas, esse crescimento foi de 2.200%, né? Ou seja, multiplicou por 22 vezes a área agrícola que a gente tinha em 85 para 2020. Esse dado é mais alarmante ainda. Nossa, a gente já estava achando um absurdo de 258, agora realmente 2.200%. É realmente um índice Assustador. assustador. É essa palavra. Estava tentando achar uma palavra, mas você foi preciso. Assustador mesmo. Bom, enfim, e é importante que a sociedade, não só, né, os políticos, as pessoas que têm o poder de decidir, mas a sociedade como um todo se apodere, né, dessas informações, inclusive para ter assim a maior consciência da destruição da nossa natureza, do nosso meio ambiente, né, Demerson? Sim, com certeza. A gente só protege e só cuida daquilo que a gente conhece, né? Então, eu acho que
esse nosso trabalho, ele é uma parte do processo, né? Ele é uma parte do processo. A outra parte é o povo entender, né? A população, de um modo geral, entender e valorizar o cerrado, né? É entender que natureza não é só floresta, é entender que uma área de campo não é uma área degradada, é uma área que é tão importante do ponto de vista de ecologia, do ponto de vista de biodiversidade, quanto uma área florestal, porque nas décadas passadas, né, o cerrado, do ponto de vista de política pública, por ele ser mais plano, por ele ser mais aberto, né, ele foi destinado para áreas agrícolas. Então, se montou esse discurso de que o cerrado é uma floresta degradada, né? E não é uma floresta degradada. Então, a gente precisa entender, né? E quando as pessoas conseguirem entender que o cerrado ele é tão biodiverso quanto uma floresta, né? E que ele tem toda essa importância do ponto de vista de geração de água, de geração de riqueza, e tudo mais, né? Eu acho que a gente vai estar caminhando bem. Exato, e muitas pessoas já atuando na contramão, né? Ou seja, pegando essas áreas e tentando recuperá-las, né? A gente já está vendo esse movimento em diversos locais aqui do Brasil, né? Sim, com certeza, e é um grande desafio, né? É um desafio porque é uma coisa nova, né? Do ponto de vista, muito se discute sobre restauração de florestas, né? Para restaurar uma floresta, como que você faz? A área está degradada, você produz muda, você vai lá, planta essas mudas, né? A gente já conhece quais mudas a gente tem que plantar, né? Qual é o espaçamento entre mudas, é um regime de floresta. E o cerrado, ele tem toda uma ecologia própria, ele tem todo o seu tempo próprio, né? E é um desafio porque é uma novidade, né? Como que a gente restaura o cerrado do ponto de vista de tornar ele tão biodiverso e eficiente quanto antes de uma degradação, né? Vou citar um exemplo para você, um pasto abandonado, por exemplo, né? Um pasto que teve uso ali com gado e tudo mais. Se você tira o gado desse pasto e você deixa esse pasto por 5, 6 anos, quando você volta lá, né, já tem uma série de plantas nativas voltando, de arbustos, de espécies de gramíneas e de pequenas árvores, sem intervenção humana alguma, né? Então, é desafiador e, ao mesmo tempo, é bastante encorajador, assim, quando você vê essa força própria que o cerrado tem, né? E essa velocidade de recuperação. Perfeito. É bom a gente terminar, então, a entrevista com esse dado positivo, né? Vamos ter esperança, né? Esperança de esperançar. Demerson, muito obrigada, um forte abraço para você e até uma próxima oportunidade. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, agradeço pelo convite e bom dia para você e para todos os ouvintes. Bom dia. Falamos aqui com o Demerson Conciani, ecólogo e pesquisador do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.